Leitura do dia 74/365 Juízes 7 a 9. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 15 de março de 2023 do Plano Anual. Juízes 7. Gideão é obediente ao chamado do Senhor e convoca os homens de Israel para lutar contra os midianitas. Atraídos pela visão de Gideão foram 32.000 homens. Mas aos olhos de Deus era muita gente. O Senhor disse a Gideão que se os midianitas fossem vencidos por 32.000 homens, eles não dariam glória a Deus, mesmo quando o exército dos inimigos era de 100.000 homens. Como somos incrédulos para o bem. É o mesmo que fazemos quando o Senhor cura através de remédios ou da intervenção médica. Dizemos que é mérito nosso, e não de Deus. O Senhor ordena que Gideão ordene aos covardes que voltem para casa, e nesta dispensa 22.000 homens foram para casa. Isso nos diz que muitas pessoas serão atraídas pela nossa visão, só não se arriscariam por ela. Tem medo. Mesmo restando apenas 10.000 homens, o Senhor considerou que havia muita gente. Com isso, ele deu uma nova direção a Gideão, e nessa seleção, apenas 300 homens foram escolhidos. Pronto. O Senhor disse a Gideão que com estes 300 homens ele venceria os 100.000 midianitas. O Senhor deu instruções específicas a Gideão sobre como ele deveria atacar aos midianitas, e naquele mesmo dia, orientou a Gideão que fosse com um de seus servos secretamente a arraial dos midianitas, e ali ele veria que o Senhor estava prestes a entregá-los nas mãos de Gideão. Seguindo a direção do Senhor, ele foi e ouviu um dos soldados midianita, contando a outro sobre um sonho que teve. No sonho ele via que Deus havia entregue o exército midianita nas mãos de Gideão. Ouvindo o relato do sonho e o entendimento que o soldado teve, Gideão adorou a Deus e voltou para os 300 cheio de alegria e confiança. Cada um deles pegou sua buzina, e segundo a instrução do Senhor marcharam contra os midianitas. Aconteceu que naquele dia, 300 homens com buzinas nas mãos foram o start do milagre do Senhor para vencer 100.000 soldados midianitas. O livramento do Senhor operado por meio de Gideão é um clássico na história do cristianismo e da literatura mundial. Os feitos do Senhor são grandes na vida de todo aquele que, ouvindo seu chamado, crê e segue. Pode acontecer coisas extraordinárias em sua própria vida, se você der ouvidos à voz do Senhor. Juízes 8. Os efraimitas ficaram muito descontentes com Gideão por não tê-los chamado para a batalha contra os midianitas. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas tem uma opinião sobre o que fazemos. Elas querem se envolver, controlar, dominar. Mas não é essa a vontade de Deus para nossa vida. O controle das nossas vidas deve estar nas mãos do Senhor, e eles não foram chamados porque não foi essa a instrução do Senhor. Para a batalha foram os 300 homens que Deus escolheu, e este é o segredo da vitória. Não se preocupe com a satisfação que terá de dar, apenas siga a direção de Deus e faça dela o seu principal alvo, sua meta. Não pense em atender às expectativas das pessoas, porque você certamente se frustrará. Depois que viram a grande vitória que o Senhor Deus deu a Israel por meio de Gideão, eles foram convidá-lo para ser o líder deles. Mas Gideão rejeitou o pedido dizendo: "O Senhor sobre vós dominará." Que grande lição! Estamos a todo momento tentando terceirizar a rota da nossa vida e colocá-la nas mãos de outra pessoa. Porque se der errado, a responsabilidade não é nossa. No deserto,
quando qualquer dificuldade vinha, os filhos de Israel reclamavam e queriam voltar para o deserto, mas quando tudo ia bem, não havia gratidão. A resposta de Gideão é fantástica. Deixe Deus governar sua vida e dirigir seus passos. Se fizer isso, sua vida será conduzida a lugares altos. Juízes 9. Relato da vida de Abimeleque, um homem mau, ganancioso e assassino. De maneira extremamente covarde ele assassinou seus 70 irmãos, com a ajuda de seguidores desocupados e maus, para se tornar o único líder de sua tribo. Porém, isso desagradou ao Senhor, e com o tempo, Abimeleque colheu o fruto de sua maldade. V 56. A Bíblia é um livro maravilhoso e transparente. Ela tanto nos apresenta o testemunho de bons homens e mulheres, como nos apresenta os maus. Com isso, o grande desejo de Deus é nos mostrar um paralelo entre os dois, de forma que sejamos capazes de fazer uma boa escolha, e escolher o bem. Cabe a nós escolher que tipo de pessoa seremos. As nossas escolhas e atitudes ditarão o rumo da nossa vida. Você e eu colheremos exatamente o tipo de vida que semearmos hoje. De uma forma ou de outra, cedo ou tarde, as sementes vão germinar, crescer e dar frutos. Se não houver satisfação em seu coração, com a colheita, é preciso semear coisas diferentes.